Será que os espíritas são ecologistas? Sim ou não? Todo espírita é ecologista? É ou não é? Faz sentido a preservação da natureza dentro da visão da filosofia espírita? Bom, vamos retomar alguns conceitos do espiritismo, né? O primeiro deles, um dos mais importantes, é que nós somos reencarnacionistas. O que quer dizer isso? Nós sabemos da reencarnação. Vamos voltar um pouquinho para trás. O que é a reencarnação? Eu e você somos espíritos, temos uma única vida e uma série de passagens, uma série de vivências, uma série de experiências nas nossas mais diversas encarnações. E o que é encarnação, se não nascer num corpo, usar daquele corpo como instrumento para agir no nosso dia a dia, no nosso ambiente, na natureza, no nosso entorno, para que aprendamos um pouquinho de tudo, repito, de tudo. Esse é o objetivo do espírito, aprender tudo de tudo ao longo das várias encarnações. Quando chega o fim daquela encarnação, quando esse corpo já não aguenta mais, como fosse uma casa que já está ruindo, ele fica e o espírito segue adiante, segue vivendo a sua vida, vai reencarnar em outro corpo, aprender um pouquinho mais, assim vai. Então, o primeiro conceito importante para o espiritismo, reencarnação. Segundo conceito importante é o livre-arbítrio. O que quer dizer livre-arbítrio? Nós podemos fazer o que nós quisermos, nós somos responsáveis e temos autonomia para gerir a nossa vida, para fazer dela o que a gente bem entender. E qual é o terceiro importante conceito do espiritismo? Recapitulando, já falamos de encarnação, reencarnação, falamos de livre-arbítrio e o terceiro é a lei de causa e efeito, ou ação e reação. O que é a lei de causa e efeito ou ação e reação? A gente pode fazer o que quiser, livre-arbítrio, mas o que nós fazemos tem reflexo, tem consequência nas coisas e tem consequência nas nossas vidas também, né? E a gente recebe essas consequências, boas ou ruins, adequadas ou inadequadas, mais difíceis ou mais agradáveis, de acordo com o que nós fizermos. Então, se nós espíritas, voltando, somos reencarnacionistas, sabemos que estamos aqui para experimentar uma série de coisas, sabemos que temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos e sabemos da lei de causa e consequência ou ação e reação, como a gente junta tudo isso com sermos ou não preservacionistas, cuidarmos do meio ambiente, sermos ecologistas. Ora, levando em consideração esses três pontos, faz todo sentido os espíritas sermos preservacionistas, conservarmos a natureza, defendermos a preservação da natureza. Por quê? Porque, primeiro, se nós estamos reencarnando aqui na Terra, nós precisamos desse ambiente aqui da Terra para viver. Se ele é degradado, se ele se deteriora, pela causa e efeito, nós sofremos a ação disso. A vida fica muito mais difícil, muito mais complexa, com a falta de água, que já está acontecendo, com a poluição dos rios, dos mares, dos ambientes, que já está acontecendo, por consequência disso, com a morte dos animais, com a carência. Já tem estudos que dizem que daqui a 50 anos praticamente não vai haver mais peixe nos mares. Olha que horror, não é? Então, preservar a natureza, cuidar do que Deus nos permitiu ter à nossa volta para que nós vivamos adequadamente neste ambiente durante esta encarnação, eu diria que é uma obrigação do espírita. Nesse sentido, sim, o espírita é ecologista. Agora, se nós não quisermos cuidar, temos livre-arbítrio, sofreremos as consequências como já estamos sofrendo. Também é importante saber o seguinte, neste momento onde a Terra passa de prova e expiação para regeneração, vejam as novas gerações que interessante, elas já pensam diferente a preservação do meio ambiente, né? Meu avô, meu pai, tinha uma outra visão de como cuidar das árvores. Cortava-se uma árvore e tudo bem, zero problema. Eu já tenho uma visão um pouco diferente, já fico mais constrangido. Meu filho não admite que se corte uma árvore sem uma razão muito clara para fazê-lo. Então veja como a evolução da gente nas nossas encarnações também vai mudando o modo como nós vemos o ambiente. Seguramente, daqui a 50 anos, eu imagino pelo menos, eu torço para que assim seja, a humanidade já terá acordado e o ambiente estará melhor do que hoje. As águas estarão menos poluídas. A gente vai usar os recursos que Deus nos permitiu de uma forma muito mais adequada. Você consegue ver isso, inclusive, já na nossa alimentação. Hoje já estou no movimento, repensando o consumo de carne, repensando o consumo de pescado, né? Repensando o próprio consumismo, a quantidade de alimento que a gente come, tudo isso está sendo repensado também em razão da natureza, também em razão da ecologia. Então sim, se você gosta da filosofia espírita, se você se julga um espírita, vale a pena você pensar qual é a sua postura na preservação da natureza, na ecologia.